Olá pessoal, Pedro aqui novamente, e no vídeo de hoje eu quero comentar uma matéria que eu vi recentemente, feita pela CNN Brasil, que diz que 26% dos brasileiros atualmente têm transtornos de ansiedade. Eu achei esse número bem razoável, né? Poxa, 1/4 da população brasileira sofre com transtorno de ansiedade, mas antes da gente comentar sobre ela, eu quero te pedir para se inscrever no canal. Você sabia que menos de 1/3 das pessoas que acompanham diariamente meus vídeos aqui não são inscritas? Então, poxa, se você já tá no segundo, terceiro ou quarto vídeo e ainda não se inscreveu, faz isso pra mim que ajuda demais no meu trabalho. Se você tá chegando por aqui agora, se inscreve que eu garanto que você vai aprender muito sobre transtornos mentais e psicologia de modo geral. Vamos lá? Bom, como vocês estão vendo aí na tela, é uma matéria do dia 29 de junho. Eu tô gravando esse vídeo agora em outubro, então já faz mais ou menos 4 meses que essa matéria foi lançada, mas eu considero que ainda tá recente. E ela diz que 26% dos brasileiros têm ansiedade, aliás, mais de 26%, sendo que 1/3 dos brasileiros de 18 a 24 anos têm transtorno de ansiedade. E aí a primeira pergunta que me ocorreu foi, poxa, será que a ansiedade ela tá aumentando? Será que está havendo um excesso de diagnósticos de transtorno de ansiedade pelos psiquiatras e psicólogos? O que será que está acontecendo? Então, eu queria trazer alguns argumentos que na verdade não são meus, são de um dos livros que eu mais gosto sobre ansiedade, que é o Livre de Ansiedade, do Robert Leahy. Eu vou deixar na descrição o link para vocês estarem comprando, em que ele vai falar por que a ansiedade ou os índices de ansiedade têm aumentado ano após ano nos Estados Unidos e no mundo todo. O Robert Leahy ele vai falar algumas coisas interessantes. Primeiro ele traz alguns questionamentos. Por que os índices de ansiedade estão aumentando se nós estamos vivendo mais? Porque a expectativa de vida global tem aumentado ano após ano. Se nós estamos tendo que lidar menos com catástrofes naturais, hoje o ser humano está muito mais bem preparado para um terremoto, para uma nevasca, para um tsunami. Hoje nós temos tratamentos de saúde, tratamentos médicos muito mais evoluídos, muito mais tecnológicos. Nós temos menos pessoas passando fome ao redor do mundo. Então, se as coisas materialmente falando estão se tornando melhores, se o mundo como um todo está evoluindo cada vez mais, por que nós estamos desenvolvendo tanta ansiedade? Esses são os questionamentos que ele traz ainda no primeiro capítulo do livro. E aí, para responder isso, ele começa dizendo que aparentemente não são apenas questões materiais que trazem ansiedade pra gente. Se a gente for fazer uma análise bem rápida, o Brasil é considerado hoje o país com mais episódios ou com mais índices de ansiedade no mundo. Só que o nosso país, embora tenha muitos problemas de desigualdade social e pobreza, não é o país mais pobre do mundo. Tá longe disso. Eu diria que o Brasil tá ali no meio termo. Ele nem é um país super desenvolvido, de primeiro mundo, mas ele também não é um país em que a maioria da população passa fome. Então, não é apenas por questões materiais que nós sofremos ansiedades. Mas um dos principais pontos que o Robert traz é a questão da necessidade de conexão social. E por incrível que pareça, isso sim tem diminuído dia após dia. A gente acha às vezes que por conta da internet a gente está mais conectado, mas a verdade é que nós estamos cada vez mais desconectados uns dos outros. A verdade, pessoal, é que ao longo dos últimos anos, os nossos laços sociais eles se tornaram menos coesos e mais imprevisíveis e instáveis. Hoje em dia, por exemplo, o divórcio é muito mais comum do que era há anos atrás. Existe uma série de discussões se isso é melhor ou pior, porque, num certo sentido, há alguns anos atrás, né, quando o divórcio era até criminalizado no Brasil, não sei se você sabia disso, as mulheres acabavam tendo que lidar com maridos extremamente opressores e extremamente tóxicos. Mas o ponto é que, pelo divórcio estar cada vez maior, você entra numa relação muitas vezes sem saber se aquela relação vai ser realmente eterna, se aquela relação vai ser realmente até o fim da vida ou se não. E isso gera ansiedade. Outra coisa é que as famílias elas estão muito mais espalhadas. Aquela ideia que se tinha há anos atrás de uma família que convive junto ali, tipo aquela mesa cheia e avô, avó, tios, primos, todo mundo reunido e todo mundo junto, hoje em dia é muito mais difícil de acontecer. Ainda acontece em cidades pequenas, de interior e tal, mas nos grandes centros urbanos as pessoas vivem em apartamentos, as famílias são compostas por no máximo 4 ou 5 pessoas e não se tem tanta vinculação familiar como antes. As pessoas elas vivem mais sozinhas, muitas pessoas, inclusive os jovens adultos de 18 a 24 anos, quando podem, eles preferem morar só, quando não podem, eles têm que morar com os pais.
mas muitos estão alugando apartamentos ou flats e morando sozinhos. E por um lado isso é bom, porque dá mais autonomia, mais independência, mas por outro lado as pessoas elas ficam mais solitárias, elas ficam com menos socialização e principalmente com menos contato com a família. Um outro ponto é a imprevisibilidade em termos da segurança. Nós vivemos num país em que a segurança pública praticamente não existe em algumas cidades. Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, são cidades com altos índices de criminalidade, com altos índices de roubo, de furto, de homicídio. E aí muitas vezes as pessoas ficam com medo de sair na rua. As pessoas ficam com medo de estarem em alguns ambientes e serem surpreendidas por assaltantes, por uma arma na cara delas. O terrorismo aqui no Brasil, ele não é tão comum, mas em países mais desenvolvidos, isso é uma realidade, né? A gente até tem exemplo aí do que desencadeou a guerra entre Israel e o Hamas, de uma galera, maioria jovem, que estava numa rave e foi surpreendida por terroristas. Então, assim, não é algo restrito àquele país. Quando você vai para Paris, quando você vai para Londres ou cidades americanas, existe um clima de tensão de que a qualquer momento pode desencadear um ataque terrorista. Uma outra coisa que mudou muito nos últimos anos é que há 20, 30 anos atrás as pessoas tinham muito mais segurança nos seus empregos, mas atualmente com a revolução tecnológica e com a globalização que tem chegado em todos os lugares, as pessoas já não têm tanta segurança de que vão ser empregadas por muito tempo. Inteligência artificial já tem substituído o trabalho de muitas pessoas e o que era impensável antes de uma pessoa passar 20, 30 anos numa empresa e ser demitida, hoje já acontece bastante isso, que é um efeito da competitividade e da revolução tecnológica. Tem outro fator que afeta principalmente idosos, que é a baixa remuneração da aposentadoria. Hoje em dia no Brasil, se aposentar muitas vezes significa ter que reduzir o padrão de vida para mais da metade, porque as aposentadorias elas não conseguem acompanhar os salários que as pessoas tinham quando trabalhavam. É por isso que a gente tem visto cada vez mais pessoas idosas com mais de 60, 65 anos continuam trabalhando em empresas, porque elas sabem que se elas forem para casa e viverem apenas das suas aposentadorias, elas não vão conseguir pagar as suas contas, porque muitas vezes passaram a vida toda sem fazer um planejamento financeiro adequado também. Ao mesmo tempo, é curioso porque as nossas expectativas em relação ao que nós podemos alcançar estão muito maiores. Parte disso por conta das redes sociais. Hoje em dia a gente vê pessoas com 18, 20, 22 anos que já são milionárias. Muitas vezes é mentira, mas realmente existem muitos casos em que a pessoa fica milionária na internet porque consegue algum tipo de trabalho que estoura o bilhete e aí você acumula muito capital muito cedo. E aí rola muita comparação, você sabe disso. Você com certeza já se comparou com alguém, talvez um blogueiro, uma blogueira do Instagram, que fez com que você se sentisse muito aquém, que fez você se sentir muito estagnado na vida, porque a pessoa mostra uma realidade muito distante da sua, uma pessoa que, poxa, vive viajando, comendo em lugares gostosos, né, e chiques e tal, e às vezes pessoas até que eram do seu convívio, talvez uma pessoa que estudou junto com você, ou uma pessoa que você conhecia por ser da sua cidade, enfim, e isso tudo gera cada vez mais ansiedade, cada vez mais frustração, porque você pensa, poxa, por que fulano, por que ciclano conseguiram já ter um carro, uma casa, viajar para não sei quantos países e eu ainda não? Então tudo isso gera mais ansiedade na gente, sabe? Nosso padrão de beleza também tá muito alto, a gente vê vários influenciadores com corpo perfeito, shape dos sonhos, e a gente não consegue atingir aquele shape porque a gente não toma hormônios ou porque a gente tem uma rotina extremamente carregada de ter que trabalhar muitas horas por dia e jamais vamos obter aqueles resultados que aquele blogueiro fitness conseguiu. Então é curioso porque nós estamos, de um modo geral, mais ricos e tendo mais bens de consumo do que os nossos avós, do que os nossos bisavós, mas parece que nós estamos muito mais ansiosos do que eles. E aí existe uma esperança para tudo isso. Basicamente, a gente precisa entender que muitas das nossas expectativas em relação ao nosso futuro são ilusórias. A gente acha que pode alcançar o mundo e a gente esquece de viver o momento presente. E aí tem uma
uma questão que é fundamental para o controle da ansiedade, que é a gente constantemente se lembrar daquilo que nós já temos. Provavelmente você não está satisfeito com a sua vida, mas você tem saúde. Se você não tiver saúde, você tem possibilidades de se tratar de modo muito mais eficaz do que você teria há 50 anos atrás. Você provavelmente tem o básico para viver, você tem roupa para se vestir, você tem alimentação, e se você tiver com dificuldades nisso, hoje está menos complicado de você conseguir empregos ou de você conseguir trabalhos que te remunerem para você ter o básico do que há anos atrás. Você vive num país que, apesar de todos os problemas de segurança pública, tem uma série de outras coisas importantes e benéficas também. Clima, a hospitalidade das pessoas, a forma como a gente é caloroso uns com os outros, que são reconhecidamente e culturalmente benefícios do povo brasileiro. Enfim, o ponto aqui é o seguinte: a gente precisa parar de focar demais naquilo que a gente não alcançou ainda, porque certamente isso vai gerar ansiedade, certamente isso vai gerar frustração, e a gente precisa observar mais aquilo que nós já temos, aquilo que nós já alcançamos e aquilo que nós já obtivemos. E isso talvez nos ajude a controlar um pouco mais a ansiedade. É claro que não é fácil, mas é um exercício diário e contínuo que a gente pode fazer. Uma outra coisa que a gente precisa é valorizar mais as relações, valorizar mais as conexões do que as posses. Porque não há limites para o que a gente quer. Essa que é a verdade. Quanto mais você tem, mais você quer. Você compra um carro, aí você já quer um carro muito melhor. Você compra uma moto, mas você quer um carro. Você, sei lá, consegue um trabalho que te paga um salário mínimo, aí você vai querer 2, 3, 4, 5, 10. A nossa vontade de crescimento, a nossa vontade de posse é praticamente inesgotável. E a gente precisa ter esse entendimento, porque senão a gente nunca vai se dar conta das coisas que nós já alcançamos. Eu já falei sobre isso no vídeo da crise dos 20 anos, de que o relógio da vida ele bate diferente para cada uma das pessoas. E que você não pode jamais comparar a sua vida com a de outras pessoas, porque, vamos combinar, muita coisa que você vê no Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais, é muito ilusória, é muito fake, é muito maquiada, sabe? A gente não sabe os bastidores da vida daquelas pessoas que a gente tanto admira nas redes sociais. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, mas quanto mais a gente valorizar as coisas boas que nós já temos, menos ansioso a gente vai ficar. E é claro que se nada disso funcionar, o auxílio da psicoterapia é muito importante. Você pode procurar um profissional para te ajudar a pensar de forma mais racional, a pensar de forma menos catastrófica em relação ao futuro e a conseguir valorizar as coisas que você já tem, beleza? Esse é um vídeo que eu gostaria de fazer para todo mundo que está sofrendo com ansiedade nesse momento e não sabe por que as pessoas estão tão ansiosas ultimamente. A gente tem valorizado as coisas erradas e se esquecido daquilo que nós já obtivemos. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.